O mercado cripto e os mercados globais vivem um dos momentos de maior incerteza nos últimos anos. Um momento de estresse, pessimismo, incerteza, confusão muito grande, que pode fazer, a depender das cenas dos próximos capítulos, o mercado passar por uma nova correção e buscar patamares ainda mais baixos. É disso que a gente vai falar no vídeo de hoje. As incertezas que estão sendo vividas no mercado, todo o panorama macroeconômico político muito ruidoso, muito conturbado que a gente está passando no curto prazo e o panorama para os próximos meses. Se a gente pode esperar o Bitcoin a patamares abaixo, 70, 60 mil dólares, ou se uma recuperação do mercado é iminente. Lembrando que meu nome é Gabriel Birles, aqui no canal você aprende a investir em cripto do jeito certo. Enquanto roda a vinheta, confere se você está inscrito aqui, se você for um cara legal. Turma, vamos lá, eu estou gravando esse vídeo no dia 31 de março, o Bitcoin está 82 mil dólares, Ether 1.800 dólares, Solana 125 dólares. E o mercado está passando por um estresse muito grande, uma volatilidade muito grande, e essa semana promete muito mais volatilidade para o mercado, porque tem muita coisa importante e que pode definir os rumos tanto do mercado cripto quanto de outros mercados de investimento no curto e médio prazo. O que nós estamos vendo é um momento de incerteza e ruído muito grande por conta das políticas econômicas e geopolíticas também do novo governo dos Estados Unidos, representado, claro, pelo presidente Trump. Para a gente entender o que está acontecendo, a gente precisa entender o plano do Trump para a economia americana, para os Estados Unidos como um todo, e a transição que a economia americana como um todo está passando. Assim como eu já falei em outros vídeos aqui no canal, o Trump tem um plano de reforçar, fortalecer a economia americana, principalmente por meio de um rebalanceamento da balança comercial americana. Gabriel, o que isso significa? Desde a Guerra Fria, os Estados Unidos ele foi um país que ele está cada vez menos produzindo industrialmente dentro do seu país e transferindo, terceirizando a produção, principalmente de bens industriais, para fora dos Estados Unidos. Hoje, no mundo globalizado, a economia americana ela depende extremamente de outras grandes economias ao redor do mundo, principalmente da China. Os Estados Unidos ele importa muito de outros países, commodities, energia, mas principalmente bens industriais. Boa parte dos carros que estão sendo vendidos nos Estados Unidos são produzidos fora de lá, o iPhone é muito produzido dentro da China e por aí vai. O que faz com que hoje a indústria americana, em solo americano, seja pouco representativa dentro do PIB e da atividade econômica dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é majoritariamente um país do setor de serviços, um país consumidor de bens esses que na sua maior parte são produzidos fora. Esse é um problema por N motivos, principalmente pela dependência que os Estados Unidos têm de outras economias e por ter a sua balança comercial muito desbalanceada. Os Estados Unidos muitas vezes é um país que muito mais importa de outros países do que exporta para eles. Então nessa negociação comercial é como se eles estivessem no prejuízo. O grande plano do Trump para a economia americana é trazer de volta essa atividade econômica para dentro dos Estados Unidos, como impondo tarifas, impostos para outros países, ou seja, fica muito mais caro de você importar, de você comprar da China, comprar da União Europeia e principalmente incentivando o desenvolvimento da economia internamente nos Estados Unidos. Porém, todo esse processo, essa transição, ela pode ser extremamente problemática, extremamente ruidosa. Uma das etapas dessa transição, por exemplo, é a desvalorização do dólar. Ou seja, se os Estados Unidos quer produzir mais dentro do seu território, para os outros países precisa ficar mais barato de comprar bens americanos. E isso se dá por uma desvalorização cambial, o dólar ficando mais barato perante a outros países. Outros possíveis efeitos é um grande pico de inflação no curto e médio prazo, porque os bens importados que os Estados Unidos ainda depende muito deles devem ficar mais caros, e até mesmo uma possível recessão na economia americana. Se cidadãos americanos, empresas americanas estão consumindo menos porque está muito mais caro de importar e elas estão nesse processo de passar a produzir dentro do território americano, esse processo, essa transição leva tempo. Isso poderia causar momentaneamente, durante um certo intervalo de tempo, uma recessão na economia americana. Ou seja, por si só, nós estamos vivendo um momento de mudança, de transição estrutural na maior potência econômica do mundo. Uma mudança de regime econômico. E toda transição, toda mudança brusca, igual essa que está sendo feita agora, traz muita incerteza
para os investidores. Não só pelo movimento da transição econômica, mas sim pela forma como está sendo feita. Uma transição extremamente ruidosa, barulhenta, mal feita pelo presidente Trump. Nós estamos a menos de 48 horas do que é chamado o Dia da Libertação, denominado pelo Trump o dia que ele vai anunciar oficialmente quais tarifas serão de fato implementadas com os parceiros, para os parceiros comerciais dos Estados Unidos. E por enquanto nós estamos em um plano de especulação gigantesco. Algumas fontes dizem que serão implementadas essas tarifas aos parceiros comerciais dos Estados Unidos, as chamadas tarifas recíprocas, a cerca de 15 a 25 países. Outras fontes dizem que terão certos descontos a alguns países e que não será essa grande quantidade de nações, de parceiros comerciais que receberão essas tarifas já no dia 2 de abril. Outras fontes, como Wall Street Journal e Bloomberg, afirmam que o presidente Trump pode deixar de fora dessas tarifas alguns setores específicos, como setores farmacêuticos ou de automóveis. Então já não bastasse toda a incerteza pelo momento de transição que a gente está, a gente ainda vive um cenário especulativo muito grande, porque não se sabe como será essa guerra tarifária e todo mundo espera, de fato, os anúncios das tarifas que irão acontecer nessa quarta-feira. Nós temos um mapa aqui das possíveis tarifas, as tarifas que já foram implementadas e que podem vir no dia 2 de abril, a gente tem ali já implementado 10% em cima da China, mais um 10% em cima da China como uma retaliação, depois para todas as exportações de ferro e alumínio, e aí algumas possibilidades que podem ou não acontecer nessa próxima quarta-feira. 25%, uma tarifa que foi adiada contra Canadá e México, talvez mais 10% da energia vinda do Canadá, tarifa de 25% em cima de todas as indústrias de automóveis. Hoje a maior parte dos automóveis vendidos nos Estados Unidos são produzidos fora, na União Europeia, 25% de tarifa em cima dos setores farmacêuticos e de chips eletrônicos, 25% de tudo que vier da União Europeia e as tarifas recíprocas, aplicadas em cima de parceiros comerciais que os Estados Unidos têm uma balança comercial desfavorável, ou seja, que eles ficam no prejuízo. Tudo isso faz com que o cenário atual de mercado seja um cenário de compasso de espera e volatilidade, muito por conta disso que está na tela. Mas o que eu quero trazer aqui para vocês nessa análise é algo mais profundo, como a incerteza dos consumidores, dos empresários e dos investidores nos Estados Unidos é algo muito mais estrutural, é em relação ao futuro da economia e não apenas em relação às tarifas que serão anunciadas amanhã. Obviamente uma parcela grande dessa incerteza se dá por conta das tarifas, mas existe uma parcela muito grande que não entende como que essa mudança de regime econômico vai afetar a economia americana e principalmente a direção que a economia americana está agora. Nós temos alguns setores, alguns indicadores econômicos apontando para uma possível recessão, uma desaceleração grande na economia americana. Nós tivemos um processo longo de quase 3 anos de desaceleração da inflação e agora ela voltou a subir. Então o que nós temos é tanto o cidadão americano quanto o investidor em uma encruzilhada, sem saber o que esperar do futuro. Isso reflete em alguns indicadores, tá? O indicador de incerteza de política econômica, que é um indicador que avalia a visão da população americana em relação ao futuro da economia, ele está no segundo maior patamar da sua história. A última vez que existiu uma incerteza tão grande em relação à economia americana foi na pandemia, e aí é muito bem entendível, né? Muito bem compreensível por que isso aconteceu. Um indicador muito importante que mede a confiança do consumidor americano, que é feito por um instituto chamado Conference Board, foi divulgado na semana passada, e ele mostra que a confiança do consumidor, aqui é população, não é investidor, é o consumidor americano. A confiança dessas pessoas em relação ao futuro da economia americana está no menor patamar também desde a pandemia. E esse indicador ele é muito importante porque existem diversas teorias econômicas, isso se aprende na faculdade de economia, nas aulas de macroeconomia, existem diversas teorias que mostram que a expectativa futura impacta o consumo presente. O que é um pouco óbvio, mas a gente consegue ver isso dentro das teorias macroeconômicas no número, na prática. Ou seja, a confiança ou a ausência dela pode desencadear uma recessão. Se eu visualizo que ao longo
longo do próximo 1 ano. Eu não sei para onde a economia do meu país está indo. Eu estou receoso, eu estou com medo da direção dos políticos, do governo do meu país. Eu não consumo agora. Eu pego meu dinheiro e deixo na poupança e guardo. Eu fico com medo de consumir e de gastar dinheiro. Isso causa queda de consumo e pode causar uma recessão. Então vai ser interessante observar ao longo dos próximos meses como essa queda de confiança do consumidor vai impactar na prática os indicadores de atividade econômica nos Estados Unidos. Outro indicador que mostra essa incerteza e pessimismo é a expectativa de contração de mais de 2% no PIB dos Estados Unidos nesse primeiro trimestre. Lembrando, a definição técnica para recessão são 2 trimestres seguidos de PIB retraindo. E por fim, outro indicador divulgado pela Universidade de Michigan nessa última semana, expectativas de inflação tanto de 1 ano quanto de 5 anos explodiram. Uma expectativa da inflação nos Estados Unidos acima de 4%. Lembrando que a meta do Fed é 2%. Gabriel, por que essa expectativa de inflação tão alta? Justamente por conta da questão das tarifas. Não se sabe o quanto essas tarifas vão impactar a inflação nos Estados Unidos, porque nem se sabe quais tarifas estarão em prática. Então o que nós temos no cenário atual é um cenário de incerteza de diversas formas. Incerteza sobre a direção da economia, incerteza sobre a inflação futura, sobre as tarifas, sobre as medidas econômicas do Trump, todas elas, não apenas em relação às tarifas, o que causa nos investidores uma redução da propensão ao risco e nos consumidores uma redução da propensão ao consumo. E os impactos disso, dessa incerteza, já estão sendo muitíssimo precificados nas bolsas, principalmente nos Estados Unidos. A gente teve a terceira pior performance da bolsa americana comparada às outras bolsas no mundo nesse primeiro trimestre de 2025. A gente teve nessa última semana a segunda pior semana da história em termos de vendas de ações de tecnologia, ações americanas de tecnologia, por grandes fundos de investimento, ou seja, grandes gestoras de investimento se desfazendo de risco, se desfazendo dessa tese risco Estados Unidos, justamente por não saber para onde vai a economia americana e principalmente querer ficar longe de todo esse ruído, fazer um movimento de flight to quality, fazer um movimento de migração para a segurança. E falando justamente sobre esse movimento de migração para a segurança, o ouro não passa de renovar a máxima histórica. Esse já é o terceiro ano na história em que o ouro mais renovou novas máximas históricas. Ou seja, justamente investidores se desfazendo de ativos de risco que dependem muito da economia americana e migrando para ativos mais seguros, reservas de valor, como por exemplo o ouro. E até mesmo outras bolsas de valores, outras bolsas ao redor do mundo estão se beneficiando porque o investidor ele sai da bolsa dos Estados Unidos, olha para o resto do mundo e fala: preciso colocar meu dinheiro em algum lugar, velho. Tenho bilhões e bilhões de dólares aqui dos meus clientes para investir, para alocar. Bolsa americana, eu tô com medo, não sei para onde vai, o que eu vou fazer? Até o Ibovespa tá se dando bem nessa barulheira toda. Gabriel, beleza, cara, vou vender todos os meus bitcoins então e vou fugir para as colinas junto com esses investidores aí. Vou comprar ouro, vou sair do mercado, muita incerteza, muita barulheira. Bom, a gente pode interpretar esse movimento de mercado que a gente está vivendo de duas formas. A primeira forma é a gente entender que, de fato, incerteza, medo é motivo para ficar de fora e preferir sair do mercado, esperar ver o fluxo mudar, esperar ver as coisas melhorarem. Porque, de fato, essa incerteza que a gente está vivendo, ela tende a continuar afetando, machucando, trazendo esse número muito grande de barulho, de ruído para o mercado ao longo, pelo menos, das próximas semanas ou meses. Acho muito difícil o mercado conseguir retomar um otimismo muito grande nesse curto prazo. Então, para os investidores mais conservadores, de fato, essa incerteza toda pode representar um movimento de aversão ao risco, ou seja, saída do mercado, migração para caixa, para alguma coisa mais segura. Porém, a gente tem a segunda forma de interpretar, de enxergar esse movimento. É a forma de que você olha e vê que toda essa incerteza, esse medo já foi, de certa forma, precificado. Bitcoin como um todo caindo 30% do all-time high, as outras criptos caindo mais de 50%, 60%. Pode ser que com aumento de incerteza no curto prazo o Bitcoin volte a cair para 70, 60 mil dólares, mas o pior já passou. E como dizia o bom velhinho, ou diz, né, porque ele não está morto, comprar na hora que está todo mundo com medo e vender quando está todo mundo ganancioso. Então interpretar esse momento como um momento de oportunidade de alocação, porque apesar de toda essa incerteza,
é muito improvável que a gente entre em um prolongado bear market, ao menos que a gente tenha uma mudança estrutural na direção do mercado. Gabriel, o que você quer dizer com mudança estrutural na direção do mercado e por que você acredita que a gente não está entrando num bear market? Bom, vamos lá. Bear market no mercado cripto é um período prolongado de mais de 12 meses em que o Bitcoin tem uma correção acima de 50%. Por que eu não acredito nisso? Porque a gente ainda tem no horizonte para os próximos 12 meses catalisadores positivos. Primeiro de tudo, uma melhoria muito grande na liquidez do mercado, dinheiro entrando para mercados de risco. O quantitative tightening, já falei disso algumas vezes aqui no canal, que é o movimento do Fed destruir dinheiro, tirar a liquidez do mercado, que é um movimento que o Fed vem fazendo ao longo dos últimos 3 anos e vem prejudicando ativos de risco. Ele está muito próximo do fim, ele está diminuindo consecutivamente. O M2, que é basicamente o índice de liquidez global, a quantidade de dinheiro que tem no mundo, que é extremamente correlacionado com o Bitcoin, ele vem voltando a crescer nos últimos meses, inclusive renovou máxima histórica agora, ou seja, ao redor do mundo, dinheiro entrando, países, bancos centrais imprimindo dinheiro, botando dinheiro nos mercados. E por fim, mas não menos importante, na verdade o mais importante na minha visão, a gente continua com a precificação de cortes de juros em 2025. Na verdade, uma precificação de até 3 cortes de juros esse ano lá nos Estados Unidos. A gente sabe que o Bitcoin é extremamente dependente, extremamente correlacionado aos movimentos de corte de juros. Ou seja, por mais que nós estejamos passando por um movimento de transição ruidosa, que pode durar mais 3, mais 6 meses, talvez. É difícil prever o futuro, mas mesmo que a gente passe por um período mais longo de muitos ruídos, muito pessimismo, muita incerteza no mercado, ao menos que a gente tenha uma mudança drástica da direção que a economia americana está indo, a gente tende a ver, ao longo dos próximos 12, 18 meses, talvez, uma melhoria gradual da liquidez no mercado cripto, da liquidez em ativos de risco como um todo, e essa transição, os ruídos desse período de transição, tendem a ir aos poucos diminuindo, e quanto menos ruído, menos barulho, menos incerteza, o otimismo tende a voltar à tona. Essa é a minha visão, cautela no curto prazo e otimismo no longo prazo. Como eu venho posicionando a minha carteira e a carteira dos meus clientes dentro da consultoria, é justamente buscando ter um fôlego de caixa, ter capacidade de fazer movimentações caso o mercado continue nesse patamar de preço ou busque patamares de preço mais abaixo, porém, ainda assim, a gente está bem posicionado para quando tiver uma volta, uma recuperação do mercado, a gente conseguir ganhar dinheiro, porque os preços atuais, Bitcoin cerca de $80 mil, Ether abaixo de $2 mil, Solana abaixo de $120, esses preços eu acredito que são ótimos pontos de compra para quem está buscando se posicionar e ter um retorno sólido no longo prazo. Mas ainda assim, no curto prazo, focando em ter caixa, focando em não se expor excessivamente em altcoins, não façam isso e principalmente evitando a alavancagem ou tentar prever movimentos de extremo curto prazo. Essa é a forma que eu e meus clientes a gente vem se posicionando, e como eu sei que tem muita gente com dúvidas sobre posicionamento, montagem de carteira, nessas últimas semanas eu fiz uma ação de consultoria grátis. Então eu abri um formulário para muita gente me mandar a carteira, a estratégia dentro de cripto e eu passar alguns feedbacks. De fato, 1 hora por dia eu sentei para responder essas pessoas e foi um sucesso. Eu analisei mais de 3 mil carteiras, eu gostei muito de conversar com todo mundo e é por isso que eu vou continuar fazendo essa ação até quando eu achar necessário. Então o primeiro link aqui na descrição é um formulário, você coloca lá como que estão as suas posições, preenche um pouco sobre objetivo de retorno em cripto, perfil de risco, etc. Responde algumas dúvidas, eu vou avaliar tudo, vou entender a sua estratégia e vou passar um feedback. Ajustes, pontos positivos, pontos negativos, o que eu faria no seu lugar. Sou eu mesmo que respondo, tá? Manda até áudio. Se você quiser receber esse feedback meu, sentir que precisa de ajuda ou só quiser ter ideias de como melhorar ainda mais o seu posicionamento no mercado cripto, preencha aí, espera uns 7 dias, talvez até um pouquinho mais, a depender da demanda, que eu te chamo no WhatsApp para a gente conversar. Sobrevivência no curto prazo, gestão de risco e paciência para colher os frutos lá na frente. É isso que faz um bom investidor cripto. Foquem nisso, pessoal. Tem alguma dúvida? Comentem aqui embaixo nos comentários, sugestões de próximos vídeos, querem xingar o Trump? Xinga aí também, querem falar bem dele? Fala aí também, só não podem brigar entre vocês, beleza? Quero ouvir vocês, eu respondo todos os comentários. Te espero no próximo vídeo que vai ser amanhã para comentar sobre as tarifas.